Mas falando, Desde o município, né? já que você levantou essa bola, em conversa com advogados e vereadores, é praticamente certo que a concessão de gratificação para cerca de 200 funcionários públicos será aprovada amanhã, sexta-feira, na Câmara, viu, Júnior? O que tudo indica, uma maioria apertada aí, talvez um placar aí de 7-6 aí com voto de Minerva. Ao que tudo indica, amanhã às 7 da noite a gente vai conferir isso aí. Em tese, isso pode render centenas de votos à atual administração, Júnior, porque vai acontecer um desequilíbrio nas eleições. Isso, um desequilíbrio a favor do atual prefeito. E as eleições, ao que tudo indica também, poderão acontecer entre outubro e dezembro, segundo Luiz Roberto Barroso, que assumiu a presidência do Superior Tribunal Eleitoral no próximo dia 22. Ele vai assumir no próximo dia 22, então, o Supremo Tribunal Eleitoral. Pode-se justificar que não é um aumento essa lei das gratificações. Trata-se apenas de disciplinar a lei, como já disse para a gente o presidente da Câmara, o Francisco Barreto. Também é possível afirmar que, se o projeto for aprovado nessa sexta-feira, a partir desse mês haverá aumento de salário para mais de 200 servidores públicos escolhidos a dedo pelo prefeito. É aí que a balança pende a favor do prefeito no caso de eleições. Quando os quase 3 mil trabalhadores da prefeitura não tiveram sequer reposição de inflação. Aí a balança pende de novo para o outro lado. E assim, né, vão continuar sem receber até 2022, segundo a lei que tramita no Congresso Nacional, se for sancionada pelo presidente da República, como a gente falou aí, né? E os estados poderão receber aí essa verba. Pois bem, Júnior, essa lei caracteriza um crime eleitoral, porque nós estamos no ano político, certo? Anos de eleição. Essa lei, mesmo que seja para regulamentar uma lei antiga, não vai caracterizar um crime eleitoral, um crime político, não pode trazer problemas maiores não para quem assinar essa lei? Olha, Wander, bom, a questão é a seguinte. Vamos esperar a primeira sessão, né? Nós estamos sexta-feira a sessão, vamos ver como vai ser o comportamento da Câmara, dos vereadores nessa votação. Como você disse, são aproximadamente 200 servidores que serão beneficiados. Eu acho, minha opinião, aqueles que estão trabalhando no combate à pandemia, aqueles servidores que estão lá no setor de saúde, lá no pronto-socorro, estão na linha de frente, nos postos de saúde, esse pessoal está trabalhando muito e está se expondo demais. Então, eu acho justo com relação a esses servidores que estão na linha de frente, que tenham uma gratificação, que tenham alguma compensação por esse risco, né? Essa é uma situação. Agora, saiu esse pessoal da linha de frente da pandemia, temos que olhar com muito cuidado a concessão dessas gratificações. Por quê? Nós estamos no momento de tirar o pé do acelerador com relação a gasto público, gasto privado. É hora de muita prudência. Então, pensar em aumento de gratificação nesse momento de pandemia, penso eu, somente deve ser direcionado àqueles servidores da saúde, que estão ligados diretamente ao combate à pandemia. Com relação, vamos ver sexta-feira como vai ser a sessão. Com relação ao segundo ponto que você mencionou, se a gratificação poderia configurar crime eleitoral, na minha opinião, não. Eu acho que os crimes eleitorais estão lá no artigo 290 e seguintes do Código Eleitoral, né? São várias figuras criminais. Eu não vejo esse aumento, se for aprovado essa gratificação, né, como qualquer ilícito penal, ou seja, um crime eleitoral, eu não vejo. Também não vejo ofensa ao artigo 73 da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, porque nós não temos ainda um candidato. O prefeito não é candidato a nada, ele não teve a convenção, ele não foi escolhido ainda como candidato, ou qualquer partido se é que vai ser candidato, não sabemos. Então, eu não vislumbro a figura do crime eleitoral, né? Mas nós podemos ter, em tese, algumas tipificações administrativas, alguns ilícitos administrativos. Por exemplo, a propaganda antecipada. A propaganda antecipada é aquela propaganda eleitoral que se faz antes do período da campanha eleitoral. É um ilícito que caracteriza multa, em tese, etc. e tal. Então, isso pode acontecer em diversas situações. Nós estamos vendo no nosso município
e também na região, né? E pelo que eu vi, essa questão das gratificações, se elas tiverem algum ilícito com relação à legislação eleitoral, com certeza o Poder Judiciário vai ser movimentado e isso será revisto judicialmente, né? Será judicializada a questão. Me parece que a lei, eu não vou falar com certeza, me parece que o texto da lei coloca um efeito retroativo a fevereiro. Eu não vi o projeto, eu vi pela imprensa alguma coisa nesse sentido. Mas vamos aguardar sexta-feira. A priori, eu não vislumbro a figura do crime eleitoral. Mas isso não descarta eventual irregularidade administrativa, mesmo na órbita eleitoral. Nós temos sanções administrativas e temos sanções criminais, né? Nós estamos falando das duas. Criminal eu não vejo, mas a possibilidade de um ilícito administrativo, em tese, é possível, né? Em tese, não estou dizendo que aconteceu ou que vai acontecer, mas pode acontecer de ter algum ilícito de ordem administrativa. Criminal, não acredito, Wander. Ô Júnior, agora tem uma outra questão aí. Você puxou o assunto quando você falou que todo mundo está cedendo uma parte e a classe política está de braço cruzado e praticamente não está abrindo mão de nada para ajudar a pandemia. Praticamente foi isso que você disse, com outras palavras. Olha só, Júnior. A Câmara tá em ebulição lá esse processo, esse projeto de lei que a gente falou agora aqui, né, que vai ter que mudar a lei das gratificações, mas também tem um outro setor aí, que foi aquela votação que deu 7-6 para os vereadores cederem 50% dos seus vencimentos para alguma instituição de caridade, ou pelo menos por um fundo que fosse para o combate do Covid-19. Alguns vereadores, como foi rejeitado, alguns vereadores se anteciparam e estão cedendo parte dos vencimentos para uma instituição. No caso, foi escolhida aí por esses vereadores a Santa Casa de Misericórdia, que o nosso amigo aqui de bancada, o Miguel Shibani, administra com muita categoria, muito bem. A Santa Casa vai muito bem, obrigado. E Miguel Shibani, que está capitaneando aí, né, essa administração da Santa Casa. Pois bem, é possível que são 4 vereadores, a Adalgisa Ward, o Zandoná, o Cabo Sérgio e agora também o doutor Ernesto. É possível que esses 4 vereadores que doaram dinheiro dos seus salários para a Santa Casa e propagaram, inclusive, nas redes sociais e até na imprensa. Nós falamos aqui disso aqui, né? E achamos louvável, achamos muito bacana isso aí. Mas é possível que agora, com tudo isso acontecendo aí, possa também incorrer num crime eleitoral, porque eles são vereadores atuais, eles estão na bancada. E como nós temos um ano eleitoral aí, caracterizaria um crime eleitoral essa doação? Olha, Wander, como eu disse, os crimes eleitorais, eles estão capitulados no artigo 290 em diante do Código Eleitoral. São diversas figuras. Eu não vejo, eu vi as notícias com relação à doação do... Sim. Poxa, caiu a internet do Júnior, mas daqui a pouquinho ele vai voltar, porque esse assunto é bastante interessante e está repercutindo, e a repercussão a gente tem que falar. Opa, vamos lá, Junião, e aí? Completa para a gente o raciocínio. Então é o seguinte, os crimes eleitorais, como eu disse, estão no artigo 290 em diante do Código Eleitoral. Eu não vejo figura criminal na atitude dos vereadores doarem o seu subsídio ou parte do seu subsídio, independentemente de nós estarmos no ano eleitoral. Na minha opinião, não existe o crime eleitoral. Em razão do período, né? Nós estamos ainda em maio, nós não estamos em campanha, ninguém é candidato a nada. Esses 3 ou 4 vereadores que você citou, eles não são candidatos à reeleição ainda, não teve convenção, não foi oficializada uma candidatura. Existe uma presunção que eles irão disputar as eleições, mas juridicamente eles não são candidatos. Então, na minha opinião, não existe crime eleitoral. É bom que se separe bem uma coisa da outra. O que é vedado nesse período pré-escolha dos candidatos é a propaganda antecipada. Ele começar, de alguma forma, a utilizar da sua figura para fazer propaganda eleitoral. Não vi essa situação.
aquele que está envolvido, desculpe, não envolvido, aquele que está num cargo público, como um prefeito, por exemplo, ele tem um outro regramento que traz uma série de limitações à sua atuação no ano eleitoral. Aumento de despesa com pessoal, o uso do aparato na propaganda institucional em seu favor, mas isso é para aquele que exerce um cargo executivo, um prefeito, por exemplo. Essas situações, esses ilícitos da Lei 9.504, que é a lei das eleições, ele se aplica ao prefeito, e é importante que fique claro que é com relação a ele, e tem as sanções, são multas, são sanções, nós chamamos de sanções administrativas, não crimes. Né? A lei de responsabilidade fiscal também traz uma série de limitações para o ano eleitoral. Vou dar um exemplo para você. No ano eleitoral, o prefeito não pode gastar mais em propaganda institucional do que ele gastou nos últimos 3 anos. É feita uma média, ele não pode gastar mais. Se ele extrapolar esse limite de gasto com propaganda institucional, ele vai ficar sujeito a quê? A multa, vai ficar sujeito, eventualmente, até uma rejeição de contas lá na frente e até, em tese, uma improbidade administrativa. Agora, o crime eleitoral, é importante que a gente tenha noção disso, eles são figuras mais duras, são figuras que envolvem diretamente a campanha eleitoral. Está lá no 290 até o 304, 305 do Código Eleitoral. Eu não vejo nessa atitude dos vereadores o crime eleitoral, não. Eu vi a notícia, eu vi a foto nas redes sociais. Na minha opinião, não houve irregularidade. Bom, Júnior, 2 minutinhos para terminar o programa. Só para fechar esse assunto, então, para eu trazer esse programa, para trazer esse tema aqui para o programa, para a gente debater, principalmente com você, eu tive que ouvir outros advogados também, viu? Eu ouvi outros profissionais, ouvi outro lado e ouvi outras informações para poder trazer aqui. E você, com toda a sua categoria, né, com toda a sua técnica, esclarecer aí para as pessoas envolvidas. Aliás, vou dar de antemão aqui, ele não falou ainda em público, mas também não vou falar o nome, conversando com um dos 4 vereadores, um deles disse que não é candidato a mais nada e que não vai aposentar, vai pendurar a chuteira. Só não vou falar o nome ainda porque ele não me autorizou, mas dos 4 aqui, um vai se retirar momentaneamente do cenário político.